Olha o que nós vamos fazer hoje. Eu comecei a fazer aqui a maçã, né, com a linha número 46 e eu estou usando somente 2 fios. Nós vamos fazer a técnica do longo, ponto curto, que é o matiz, mas não é aquele matiz ponto longo, ponto curto certinho, não é aquele matiz assim bem regrado. A gente vai dar uma bagunçada aqui para trazer um preenchimento, porque eu acho que essa maçã vale a pena a gente preencher, tá certo? Deixa eu colocar aqui o meu bastidor, porque ajuda bastante o nosso trabalho. E aí a gente já vai chegando também ao final deste trabalho. Tem muita gente que já terminou esse cesto de frutas, mas a gente sempre tá aqui mostrando para vocês esse trabalho para que você possa acompanhar e ter ideias, né? Não precisa ficar exatamente igual, mas são ideias que eu vou pensando, que eu vou desenvolvendo e vai ficando legal, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar também um pouquinho com o figo, que eu já separei as cores aqui, olha. Separei um pouco as cores aqui e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as cores mescladas, que já vêm prontas assim, tá certo? Então eu tinha um fiozinho aqui da linha 46 e eu juntei as duas pontas e eu vou ficar com a minha argolinha, que aqui também depende, eu posso muito bem colocar um alinhavo, vou prender aqui por trás, porque ela vai ficar toda preenchida atrás também. Tá certo? Ó, vai ficar preenchida. Já vou dar o zoom já. Tá certo? Vamos lá. Eu tenho esse pedacinho pra fazer aqui, ó, porque entrou aqui um detalhe, então eu vou prender ele aqui. Pode ser pelo direito mesmo, a gente vai passar, são só 2 fios da linha Moliné, que são as linhas de meada, e eu vou dar alguns pontinhos aqui só pra preencher. E aí eu tava pensando que essa maçã, falta uma folhinha nela, né? Falta uma folhinha. Aqui não tem jeito, a gente vai fazer pontinhos cheios. Como é muito pequeno aqui o espaço, eu vou com a minha agulha de baixo para cima e de cima para baixo, né? Eu não tenho muito hábito de fazer ponto cheio assim, mas a gente só vai dar um pouco de preenchimento aqui para ficar aqui, né, o preenchimento dessa parte da maçã. Eu não vou fechar assim extremamente. Se ficar aparecendo um pouquinho o tecido, não tem problema, porque a gente está fazendo aquela jogada de deixar um pouco algumas frutas preenchidas, outras não, tá certo? Eu aqui vamos fazer o figo, não é uma pera, é um figo, tá certo? E a gente fez laranja, aí eu fiz aqui aqui fiz um cheinho, fiz uns pontinhos aqui. E eu usei a número 3, até deixei aqui, ó, 370, né, pra dar aqui essa parte da laranja, ela tá tombada, tá bom? Que é o cabinho. Então eu fiz também com pontinhos cheios ali, também não é aquela coisa, assim, eu gosto muito, gente, de fazer aquele ponto cheio bem feito, né? Eu amo fazer isso. Mas aqui não era a proposta. Oi? Fiz um longo, vou fazer aqui um mais curto, mas eu vou fazer ele um pouquinho mais comprido. Vou fazer ele mais comprido aqui, ó. Que a gente vai jogar os pontinhos por cima. A gente vai trazer o preenchimento. E aqui eu fiz uma leve curvinha para ir puxando ele. Lembrando que esse risco está na comunidade Bordando com a GABS, um grupo fechado. Gente, se você pediu a solicitação e não teve a aprovação, é porque você não respondeu a pergunta. Quem já está lá, gente, claro, não precisa responder a pergunta, porque você já faz parte do grupo. Olha ali, mãe. Mas você que pediu e não respondeu, sinto muito, tem que pedir de novo e responder a pergunta.
Agora eu já vou voltar, a linha já vai acabar, né? Agora eu já vou voltar entre... Eu estou usando 2 fios, então não há... Se pegar no meio dos 2 fios, não tem problema. Aqui você vai fazer o jogo agora. Qual o ponto de contorno da maçã? Haste. 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 Agora a linha acabou. Fui até o último osso, né, dela. E vou arrematar. Aqui eu tenho onde arrematar. Estou usando 2 fios da linha Moliné, que são as linhas de meadas, tá certo? Vamos esconder aqui essa linha. Vamos lá pegar um pouquinho da linha. Eu vou medir o meu cotovelo. E vou pegar 2 fiozinhos. Não vou fazer tão comprido. Vou pegar 2 fiozinhos para eu já ficar com a linha e já dar todo o preenchimento. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu puxar um a um que é melhor. Puxar um. Se você puder, qual é o número da linha? Não. Não? Essa linha que você está usando é de meada? De meada? Meada. Linhas da Coats Corrente, essas daqui. Não são da Círculo, são da Coats Corrente, chamadas Moliné. Tem uma agulha aqui, eu deixei ela aqui, tá vendo como que é? Deixa eu pôr ela aqui, pra eu não me furar, porque eu já me furei. E aí já viu, né? Que essa daqui que eu estou usando é número 7. Eu peguei a número 9 ali pra gente fazer o figô. Daí eu vou falar um pouquinho sobre as linhas mescladas, como que a gente utiliza essas linhas. Tá vendo, gente? Aqui, olha, eu vou brincar. Aqui é o meu momento de criar, de fazer, que fica uma coisa bonita, né? Porém, não precisa ser aquela coisa extremamente regrada. E aí eu tenho que finalizar, fechar um pouquinho aqui, né? Nessa parte aqui de baixo, para poder dar um movimento. E eu não vou me prender para que seja certinho. A linha tá abrindo, quando a linha acontece isso, eu venho aqui e arrumo ela. Pronto. Aí eu vou tentar puxar um pouquinho mais nesse sentido aqui, né? Ela já vai ficando com uma carinha a mais de maçã. Eu vou ver se eu faço depois uma folhinha esticadinha aí. Que a maçãzinha vem às vezes com uma folhinha, né? Com 2 fiozinhos. Para fazer a técnica mesmo do ponto longo, ponto curto, ela termina um, começa outro. Aqui eu estou fazendo mais ou menos, mas brincando com ponto longo, ponto curto.
cesta, olha, gente, não tem um nome certo. A cesta aqui tem um nome certo, assim, que é o malha acolchoado, tá? Que eu peguei lá do livro da Marie Soares. Vou fazer mais um aqui só pra fechar esse daqui. Começou. E aqui, essa parte aqui de cima é como se fosse um trançado, né? Eu fiz pontos retos, mas eu vou virar o avesso, vocês vão entender, quem tá acompanhando agora. E eu não sei se tem um nome específico. Se alguém souber, mas eu não fui atrás de pegar um nome específico. Porque às vezes, gente, quando a gente junta um ponto com o outro, sai um ponto. Quando a gente viu, sai um ponto e não necessariamente, às vezes alguém a conhece com tal ponto, mas o importante é a gente ficar feliz, bordar, né? Tem um pontinho aqui, mas eu vou deixar ele aqui. É super gostoso fazer dessa maneira. Deixa eu virar aqui, porque eu vou vir aqui. Se eu quisesse deixar bem perfeito, aí a gente teria que realmente preencher tudo, né? Mas aqui não é essa a ideia, a gente tá dando mais um preenchimento assim, para não ficar tão vazado, como porque a melancia está vazada. Já tô terminando aqui, eu já vou mostrar pra vocês, espera aí. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu saio muito aqui do foco. Eu me empolgo aqui no bordado, gente, é porque assim, o bordado é verdadeiramente apaixonante. Se você está passando aqui, de repente viu aqui a nossa live e não borda ainda, só vou te dizer, é uma coisa assim que é viciante, né? Viciante, não tem, né? Quando começa, não tem como parar. Então, eu quero mesmo te incentivar. A linha também já acabou. Vamos lá arrematar. Faltou bem pouquinho.
mas já ficou bonito, que eu já gostei. Gente, eu arremato sempre desta forma, sem dar nós, mas eu tenho sempre um arremate limpo, né? Faço sempre um arremate limpo, bem seguro, para que não solte o avesso. Eu tenho uma blusa, que eu bordei faz tempo, soltou os nozinhos que eu havia feito, mas o arremate que eu faço não solta. Então, mesmo assim, quando solta, às vezes você dá um nozinho, há como a gente segurar e prender novamente, né? Ainda mais que esse aqui é um pano de prato que vai, com certeza, lavar bastante, né? A gente só pede pra família, marido, filhos, tomar cuidado, não vem com aquela mão que lavou ou não lavou direito, pá, no pano, né? Vamos lá, gente. Nesta parte da cesta de frutas, eu usei o ponto malha acolchoado. Então, a gente primeiro riscou e depois a gente passou os fios. E esses fios aqui no avesso, eles não ficaram preenchidos, né? Então, ele não foi um ponto cheio que a gente fez. A gente passou de um lado para o outro. Então, nós começamos a fazer aqui o abacaxi com 2 fios da amarela e 1 fio do verde. Fizemos caseado em cada gominho dela, né? E aqui nós fizemos margarida bem pequenininho. Não parece margarida, mas é margarida. Aqui nas folhinhas, na coroa da abacaxi, fizemos o ponto sombra e depois eu vim com um contorno de ponto atrás. Aqui na melancia, nós fizemos o caseado duplo, tá certo? Caseado duplo, que você faz o caseado de um lado, depois faz o caseado do outro. Aqui nós fizemos o ponto ostra, onde eu ensinei individual, e tem bastante conteúdo do ponto ostra aqui nas redes para você acompanhar. Aqui na laranja eu fiz o ponto atrás com 4 fios. Aqui eu usei 3 fios e aqui eu usei 4 fios. Aqui a linha preta, né? Aqui eu usei 4 fios e fiz 2 carreirinhas de ponto atrás. Fizemos o ponto areia nas duas, a mesma coisa. Aqui eu fiz pontinho cheio e uns pontinhos retos aqui para trazer o preenchimento. Aqui também são pontinhos retos. No kiwi foi totalmente com 3 fios também da correntinha. Fizemos aqui um ponto cheio, depois pontos retos e nozinho, não sei se foi o colonial ou se foi o nó com francês, agora já me esqueci. Aqui, a romã, a gente deu alguns pontos, como se fosse também, né, a gente fez um preenchimento aqui, haste, tudo em haste, aqui são pontos retos, ponto cheio, e aqui eu fiz o quê? A pontinha das uvas, eu dei contorno e eu vim fazendo aqui por cima, delicadamente, porque tá vendo como ela abre? Mas na hora que a gente passar esse tecido, lavar e passar, ele vai sumir aqui um pouquinho, porque parece que ele entrou um pouquinho, para dar aquela pontinha da uva, tá certo? E a banana, nós fizemos o ponto mosca e o contorno de ponto atrás. Aqui eu comecei com ponto cheio e depois eu desci alguns pontos por cima também, não é? E ainda falta a gente fazer o figo. E aqui eu fiz o quê? Eu fiz esse com uma treliça, não sei como é que chama. Eu fiz os pontos retos, mas eu também não passei, tá vendo? O avesso, gente, ó. Então eu passei de um lado para o outro, fiz os pontos retos, depois eu fui como se fosse... Ai, tem um nome, mas esqueci. Daí eu passei aqui, olha, aqui as uvas saíram para fora, né? Dei essa impressão de que elas estão saindo. Falta esse moranguinho aqui, lembra que eu comi tudo? Eu amo morango. E aqui tem uma maçã que eu vou fazer igual essa daqui, tá certo? Então aqui falta só preencher esse pouquinho. Acho que dá tempo, será que de preencher? Falta tão pouquinho. Aqui, olha, como eu puxei um pouquinho mais de fio para poder usar os dois, não deu, eu vou puxar um fiozinho só. Eu vou cortar aqui um fiozinho e aí a gente vai falar um pouquinho da linha mesclada, quando você compra essa linha mesclada do figo, porque eu tava olhando as cores que eu tenho aqui e assim, gente, eu sempre falo para vocês olharem. Eu olhei, por exemplo, as frutas, né? Eu não tenho todas essas frutas em casa, então eu fui olhar na internet como que é a cor do figo. Figo, 2 pezinhos de figo. E o pé de figo, não, pelo menos é o que a gente tinha lá, que eu me lembro, não são grandes, não ficam tão grandes, né? E a minha mãe tinha uma vizinha, a Luzia, não sei se ela tá viva ainda, mas a Luzia fazia lá um monte de coisa e a minha mãe aprendeu a fazer doce de figo.
E a minha mãe fazia eu pegar os figos, porque dava muito figo, aqueles 2 pezinhos, dava muito figo. E a minha mãe fazia eu pegar os figos e pra ela poder fazer o doce. Ela adorava fazer esse doce que ela queria fazer, minha mãe, né? E aí o que que acontecia? Eu escondia, gente, no pé, sem que ela visse, porque minha mãe não ia pegar, ela pedia para eu pegar. E eu deixava ela meio que escondida, assim, no meio das folhas do figo, tudo, para que ela não visse, para que o figo amadurecesse. E hoje a gente usa o bordado, a gente usa o bordado para outros fins, porque o bordado ele tem um poder terapêutico. O bordado, ele, além de nos ajudar, por exemplo, na concentração, ele ajuda na parte também, quando eu estou muito estressada, eu bordo e é tipo assim, é como se eu desligasse o meu botãozinho e vou aí no botão de ficar mais calma. Olha só que maravilha, depois eu vou encher aqui com pontinho cheio e vou puxar até posso fazer um pouquinho maior aqui. O bordado é assim, a gente faz o risquinho, depois ele dá uma escondida. Não dá, ó, então eu vou subir aqui um pouquinho, ó, fazer essa voltinha aqui, ó. Daí a gente vem e puxa uma folhinha. Esse tecido aqui, ele é bem ruimzinho para riscar, né? Olha aqui, gente, esta linha aqui é DMC. Nossa, gente, você vai jogar essa linha DMC um pedacinho, só um pouquinho. A gente não pode ficar também guardando muito material, que depois ele fica todo amarelado, que nem eu mostrei a linha ontem, e aí você acaba não utilizando e a gente tem que usar mesmo. Se você comprou o material, você tem lá, e você pode, usa um pouquinho, faz muito bem, é muito bom usar também o material. Não fica guardando muito não, porque senão você acaba não desfrutando, tá certo? Então, Coats Corrente, estas linhas aqui, que são as mesmas de meada, né? Ela também tem a mesclada dessa, só que eu não sei onde que eu enfiei. Deve estar com algum trabalho, gente, porque aqui não tá
né, ela também tem quase nesse mesmo tom, mesma coisa que essa. E eu quero a mesma coisa, muda número e tudo, essa daqui é da DMC. Fala, meu filho. G, querida, e o espaço entre as bananas? Não, vai ficar aqui eu não vou fazer nada. Aqui são as 3 bananas, pra gente distinguir mesmo o espaço dela, né? Então, essas linhas aqui, gente, elas vêm... essas daqui vêm de fábrica, assim, com a numeração. Quando você pega linhas, por exemplo, eu tenho linhas aqui da Juliana Megumi, que são tingidas artesanalmente, uma pincel e tal. E também da Alessandra Maciel, que é minha aluna também, e também tem as linhas tingidas, também são muito boas. Eu tenho das duas. Então, não tem numeração as linhas delas, né? Essa daqui tem numeração, porque elas fazem artesanalmente, dá um outro tom e tal. Isso aqui vem de fábrica. E a linha, ela vem assim, começa com a parte mais escura e tem a parte mais clara. Quando eu vou trabalhar com a linha de meada, se eu quero 2 fios para fazer aqui o preenchimento, eu preciso ter, pego um fio, dobro ao meio. Se eu pegar um fio daqui, se eu escolher essa parte aqui, ó, tá? Aqui tem mais clara do que escura. Da escura eu tenho só essa parte aqui praticamente, né? Onde eu vou jogar mais aqui nessa parte aqui de baixo, vou subir um pouquinho mais claro e depois eu vou jogar um pouco do verde que eu separei aqui, ó, que é o 924, que é da Coats Corrente. Então, essas linhas aqui eu não consigo mais, dobrar, não posso dobrar porque senão vai misturar as cores. Vamos lá, então essa daqui eu tenho que puxar 2 fios e trabalhar sempre com os 2 fios. Se eu terminei com a linha escura e eu quero dar continuidade, eu tenho que buscar a linha escura. Muitas vezes, gente, às vezes você tem que vir aqui, ó, e pegar essa parte aqui da linha, ó, tô desmontando a meada. Tô perguntando a cor disso aqui, ó. Do marrom de dentro? Isso. Marrom, acho que foi esse aqui, ó. 380, mas usa o marrom que você tem aí, tá, gente? Um mais escurinho, acho que foi 380, tá bom? Eu fiz um cheio e depois eu passei por cima. Essas daqui são da Círculo. Então, ó, olha aqui, ó, aqui tá a parte escura. Eu quero a parte mais escura para começar a trabalhar. Então, o que que eu vou fazer? Às vezes, você vai ter que ser obrigada a cortar mesmo, ó. Então, eu vou pegar aqui a parte escura. E a gente usa ela depois em outra parte. Então, eu vou cortar aqui. Ai, que dó, mas a gente corta, a gente vai usar. Corto aqui, tá vendo? E uma parte só um pouco clara. Não quero muito. Então, isso aqui eu vou usar depois também em outro trabalho. A gente guarda aqui, depois eu vou pôr numa plaquetinha. E eu vou trabalhar com esta linha. Essa aqui é da meadinha. Então, eu vou trabalhar com essa daqui, ó. A parte mais escura tá aqui. E eu tenho que puxar 2 fiozinhos. Ela tá um pouquinho mais comprida, por conta que eu precisei separar as cores para poder trabalhar. Então, eu puxo um fio na mesma direção, puxo o outro. Tá? Agora eu vou dobrar para você ver como ela não vai dar o degradê dela. Tá certo? Se você dobra, deixa eu passar na agulha. Aí eu havia separado uma agulha mais fina, que é a número 8, que eu prefiro para trabalhar com 2 fios. Então, o que que acontece? Eu vou juntar aqui até que não vai aparecer muito, que só tem essa parte mais clara. Qual o número da meada do fico? Essa aqui é DMC, tá, gente? O número da DMC é 52, mas da Coats Corrente tem a mesclada nesse tom meio de roxo, tá? Eu só não lembro aqui agora, precisaria dar uma olhadinha na tabela. Olha, se eu juntar aqui assim, ela dá um efeito, porém, ela perdeu aquele degradê que dá naturalmente da linha que vem, né, do mais claro ao mais escuro, tá certo? Então, normalmente, quando eu quero fazer um trabalho assim, é errado você mesclar? Não, não é errado. Mas eu não quero esse efeito, eu quero o efeito do escuro para ir dando degradê, certo? Fala, filho. Qual é o ponto da semente do kiwi, por favor? Eu fiz pontos retos e ponto nó francês ou nó colonial, eu não me recordo agora neste momento. E a gente vai fazer que nem a maçã, tá? A gente vai fazer que nem a maçã, então eu vou fazer aqui, posso fazer aqui de baixo para cima, vamos fazer aqui pelo meio. E essa parte aqui mais que tá riscada é onde a gente vai jogar o mais claro e na ponta o verde,
Porque eu contei a historinha dos figos verdes, eles são verdes, né? E depois, quando ele amadurece, ele fica bem roxão. Ou pelo menos o que eu cresci lá, né? Com a minha mãe. E vendo os figos ali. Vou dar uma passadinha aqui assim, ó. Um pontinho. Você vai prender o fio aqui, né? Esse a pontinha vai esconder já já. É um pouquinho mais de linha por conta da coloração dela que eu queria, que eu precisava usar, né? Vou tirar essa pontinha aqui pra não me atrapalhar. E vamos lá, fazer o mesmo movimento, que eu tô começando mais do meio, porque eu vou tentar trazer um pouquinho mais até ele chegar aqui no bico, né? Então, aí você vai ver o movimento, você pode fazer assim, ó, de baixo pra cima também. Ó, o maior, o menor, mesma coisa que a gente tava fazendo na maçã. Se você não quiser dar o preenchimento no seu figo, o que você faz? Você faz que nem a gente fez na romã, dá alguns detalhes, faz o contorno. Provavelmente o contorno eu ainda vou ver se a gente vai usar esse aqui ou não, eu vou estudar. Esse aqui é o número 100. Não sei, ou eu uso até o próprio 102 que eu usei ali nas uvas. Eu vou estudar ainda. Se você não conseguir fazer assim, é só você virar naquele outro movimento que a gente estava fazendo. Virar o seu bastidor. A gente já falou um pouquinho sobre o uso de bastidor, né? Que não é obrigatório, mas ele ajuda bastante. Essas ferramentas nos ajudam bastante. Da cor. Ah, então, quando eu tiver já no final aqui, é que eu vou decidir se eu vou ou não fazer que cor de fato eu vou usar. Gente, quando eu faço um bordado, eu sou muito assim. Eu separo as cores e aí eu vou estudando para ver o que combina melhor, né? Opa. O que combina melhor? Qual que vai ficar melhor? Às vezes você separa uma cor que não fica bom. Quantas vezes eu tiro? Separei uma cor e você fala, não, essa cor, nada a ver. Então, como eu tenho a linha escura bastante aqui que eu separei, vou fazer essa parte aqui e depois eu vou jogando a própria escura. Aí, conforme vai dando, você vai vendo que vai entrando a cor mais clara. Se por um acaso não entrar, aí você tira a linha e já começa a colocar um pouquinho mais claro. Pra gente depois mesclar um pouquinho o verde. Porque esse figo aqui, ele tá quase amadurecendo, quase. Ele ainda tá escondido da mamãe. Aí, filho, dobradinho. Já vai começar a cobrança dos pênaltis, hein? Vai cobrar a cobrança dos pênaltis? É. Já? Não, demora. Não, os morangos, né? A jarra lá. Já. Não? Tá aí, filho. Não. Ó, aqui, ó, eu já vou voltar. Vou voltar. E aí, assim, como eu estou nesse movimento, eu tenho que sair aqui no meio.
vou sair no meio. Não importa se eu parti, se eu peguei no meio, não, aqui a gente não tá fazendo ponto longo e ponto curto certinho. Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu saí aqui, eu posso fazer esse movimento aqui, ó. Mas pra que é que eu vou trabalhar com o meu pulso? Eu não gosto muito de trabalhar assim, porque depois acaba ficando com dor no pulso, tá, gente? Então, pra gente evitar isso também... É só esta semana que fica o curso com as inscrições abertas para você vir fazer parte da família Bordando com a Geabessia e aproveitar. São 3 técnicas do ponto matiz que eu te explico ela detalhadamente. Olha aqui, ó, já tá entrando a cor mais clara. Era exatamente isso que eu queria. Começa a entrar, tá vendo? A cor mais clara. Eu vou jogar ela aqui um pouco. Ó, começa a entrar a cor mais clara. Era isso que eu tava enrolando aqui, César. Enrolando? Tô fazendo, né, ó. Tô fazendo aqui pra trazer a cor mais clara. Sim. Ó. Tá vendo? Ó. Só tô finalizando aqui. E agora eu vou voltar com a cor mais escura, mas não tão escura. Deixar ele aqui de pezinho pra você ver, tá vendo? E agora aqui eu vou trazer um pouco mais escuro, um pouco mais aqui. E essa linha aqui ainda tem um pouquinho claro, eu vou deixar aqui do lado. E não vou arrematar aqui, que depois eu coloco um pouco pra depois vir o verde. Vou jogar um pouco verde, um pouquinho aqui dentro, pra gente poder dar aqui os tons do figo, pra gente lembrar que é um figo. Olha que bonito aqui no vídeo, já tô vendo a cor mais clara, tá ficando bem legal. Ainda vou pôr um pouco mais escuro aqui pra gente preencher.